pouquinho menos nervoso que semana passada, graças a Deus. Começamos com uma oração, por favor, assim como estamos. Querido Deus e amado Pai, dá fôlego a este teu servo e assim também compreensão aos que ouvem. Em teu nome pedimos e te amamos. Amém. Então, queridos, como primeira pergunta, e talvez a gente olhe ali, Deus conversa olhando nos olhos. Tem alguém que vocês gostam muito de conversar olhando nos olhos? Quando se fala a frase, conversar olhando nos olhos, tem alguém que vem à cabeça? Com certeza conversar olhando nos olhos não é só a gente olhar no olho da pessoa, só notar se a pessoa tem o olho verde, o olho azul, ou também um belo olho castanho, mas a gente olha nos olhos e vê feições, a gente vê expressões faciais, vê às vezes a pessoa chateada com a gente, vê ela feliz, um belo sorriso. Isso é conversar olhando nos olhos, é ter mais que um simples contato, uma simples visão, mas você está à presença da pessoa, você está ali face a face, e ali você consegue ter uma conexão, você consegue ter sinceridade com a pessoa, você consegue realmente ter uma comunicação eficaz. E nas leituras de hoje a gente vê uma coisa bem parecida no povo de Deus. Primeiro texto que a gente lê no culto, o pastor destacou bem o Salmo, e ali a gente vê uma promessa de Deus falando sobre o Filho de Deus no meio do povo, ou seja, um contato direto, o próprio Deus conversando por meio de seu Filho. E ali ele orienta também, peçam as coisas a ele. Em Êxodo, a gente vê um contato bem direto, inclusive, aquela cena heróica e bonita de se imaginar. Assim como as crianças imaginam as cenas, eu convido vocês a imaginarem a cena também, o quão bonito deve ser para o povo hebreu. Olhar Moisés, o homem que retirou o povo do Egito, subindo aquele monte já pela sua velhice, e ali naquele monte a neblina. Ele no alto daquele monte, depois de alguns dias, essa neblina vem e repousa sobre ele. E ali ele fica 40 dias e 40 noites, segundo a descrição do texto. No seminário a gente tem também um pouquinho de neblina, é bom a gente, pelo menos nos meses finais de inverno, para quem sabe o que é neblina, pelo menos em área arbórea, que tem bastante árvores e vegetação, não se enxerga mais que 3, 4 metros para frente. Talvez aqui visitando a serra, bem pela manhã a gente consiga enxergar um pouco de neblina. É isso, uma nuvem que desce. No texto de 2 Pedro, uma carta direta onde ele fala basicamente o seguinte: eu não inventei nada do que eu falei a vocês, e eles também não inventaram nada do que eles falaram. A gente viu. Pedro fala uma única frase e simplesmente ele declara: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas de forma clara ele fala: Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu vi isso. Há poucos dias atrás, eu, Pedro, lá no monte, e eu vi a própria voz falando: este é meu filho. Há pouco tempo atrás, eu estava no batismo dele, e eu vi uma voz descendo do céu e falando: este é meu filho. Então Pedro na carta dele defende: eu não estou inventando nada disso, mas eu só tenho uma coisa a falar, senão que Jesus Cristo é Filho de Deus. E portanto, no final, o Evangelho, a última das leituras do culto de hoje que a gente leu, um texto simples. Jesus, em meio aos seus discípulos, convida alguns deles: venha cá comigo, sobe a um monte, também um monte, e aí ele começa a conversar ali com duas figuras que para o povo judeu é muito importante. Moisés, o homem que retirou o povo do Egito. E para quem lembra do Antigo Testamento, lembra que eles, toda ceia pascal, toda Páscoa, eles falavam: assim como nós e nossos pais fomos retirados da terra do Egito. Então a relação deles com Moisés era muito importante. E ali também ele vê Elias. Elias é um dos 2 homens que é citado na Bíblia que não morre, ele é levado aos céus pelo um redemoinho e ao lado passa uma carruagem de fogo. E ali
Jesus conversando com eles. Primeira ideia dos discípulos foi olhar e falar: Senhor, que momento maravilhoso, vamos esquecer o resto, vamos montar uma tenda e ficar aqui. E aí a gente descansa. E aí vem a nuvem, encobre Jesus de volta, pensa: nossa, o que eles estão falando? E Deus fala: esse é meu filho amado, escutem o que ele diz. Então, das leituras de hoje, a gente tem 4 conclusões muito lógicas. Primeira delas, Deus gosta de montes. Segunda delas, Deus gosta de nuvens. Terceira delas, Deus conversa com o seu povo face a face. E a quarta delas é: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Talvez é a parte mais simples da gente afirmar, mas aí que vem a questão. O que é o domingo da transfiguração? A gente fala sobre a transfiguração do Senhor. A quarta premissa, a quarta frase, que é Jesus Cristo é o Filho de Deus, carrega nessa aparição gloriosa não só uma simples frase, mas que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é divindade. E com isso vem algumas consequências. Se Jesus Cristo é Deus, Ele não muda. Se Jesus Cristo é Deus, Ele tem justiça. E aí, Deus conversar face a face conosco começa a mudar um pouquinho de visão. Eu me pergunto claramente: será que eu, José, talvez, consigo chegar para Deus, que não muda, que exterminou Sodoma e Gomorra por muito menos do que a gente vê hoje, que fala tantas coisas a respeito da sua justiça e quanto Ele odeia o pecado, e eu, José, consigo olhar Deus face a face? Será que é um momento que eu quero para a minha vida, sabendo que eu peco, e mesmo eu sabendo o quanto Deus é maravilhoso para a minha vida, eu traio diariamente? Será que às vezes a gente se vê nessa posição de estar com Deus face a face, sabendo que Ele é onipresente, onisciente? Estar com Jesus face a face, principalmente transfigurado, não é uma imagem tão boa de início, talvez. Uma prova disso que a gente tem é que João, um dos discípulos que viu essa cena, ele relata que vê mais uma vez, em Apocalipse. Ele fala que vê um homem com olhos brilhantes como o sol, mesma descrição. E aí a primeira reação dele é se prostrar em terra, se jogar, com o nariz para baixo. Como morto, ele cita, tão realmente caído. Ele tem medo do que ele vê. João foi um dos 12 discípulos, ele coloca no seu título como discípulo amado. Se ele que olhou carne e osso de Jesus tão perto tem medo, porque eu não teria? Lutero, quando ele explica, ele fala: devemos temer e amar a Deus. Temer, saber isso, saber que Deus é justo e que eu sou um pobre e miserável pecador, que não sou digno de estar face a face com Deus. Mas, ainda assim, Deus é como um pai, e ele cita isso várias vezes. De uma pedagoga eu escutei uma frase muito legal, que quando você está conversando com uma criança e você quer ter um pouco de compreensão sobre ela, você se ajoelha. Eu tenho 1,80 m, um pouquinho mais que isso. Olhar um adulto normal para mim já é um pouco difícil. E olha que aqui na congregação a gente tem pessoas altas, eu fico feliz por isso. Mas para uma criança você olha totalmente de baixo. E aí vem a magia, né? A gente se abaixa para conversar com a criança e a gente olha nos olhos. Deus conversa olhando nos olhos. Deus se abaixa. A gente realmente não pode chegar perante Deus com dignidade, mas Ele nos dá a sua dignidade. Deus se abaixa e fala: este é meu filho amado, escutem o que Ele diz. E aí, se a gente for escutar o que o filho diz,
O Filho é bem claro ao dizer, e Mateus também relata isso, de que vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, mesmo a gente não conseguindo olhar nos olhos de Deus por nossa própria justiça, Deus se abaixa e nos olha nos olhos. Esse é o melhor evangelho que a gente pode ter, de que o próprio Deus em carne e osso não é invenção de Pedro, ele morreu numa cruz por nós. E se isso não é ato de se abaixar e olhar nos olhos, talvez eu não sei o que seja, né? De que o próprio Deus, aquele ser transfigurado, se humilha a tal ponto. E ao invés de ficar numa tenda com Elias e Moisés, ele prefere se entregar em total miséria. E isso tudo por amor a nós. Então, é isto. Se há uma mensagem que a gente pode tirar do texto de hoje, de todos os textos, Jesus Cristo é Deus, e Deus nos olha nos olhos, se abaixa, mesmo nós não podendo. Este é o amor, o nível do amor de Deus por nós. Eu refaço a pergunta que talvez eu fiz no início e muitos de nós pensamos em uma pessoa atual, né? Será que tem alguém que a gente gosta de conversar olhando nos olhos? E essa pergunta eu não quero ressignificar ela, tirar essa resposta primeira. Falar tipo, não, vocês estavam errados o tempo inteiro, a resposta era Deus, seus pecadores. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente lembre que, mesmo a gente lembrando de pessoas humanas e pessoas que a gente tem pertinho de nós, Deus conversa olhando nos olhos e através dos nossos olhos. Então, em casa, se a gente tem uma esposa, um marido, um filho, uma mãe, um pai, nós também podemos ser os olhos de Deus e agir com misericórdia para com essa pessoa. Eu não sei como é a casa de todos vocês, mas talvez nem todos tenham um lar cristão bem edificado. E ainda assim Deus age naquele lar, porque os olhos de Deus estão, pela palavra dele, nos olhos de vocês e nos meus olhos. Assim, quando os olhos do pastor anunciam os seus pecados estão perdoados, vivam isso também em certeza, não duvidem disso. Também em nossos dias, e sejamos nós, assim como o pastor pontuou muito bem na semana passada, sal e luz para a humanidade, certo? Queridos, essa é a melhor conclusão que eu posso tirar dos textos de hoje, e é isto, que a compreensão e a paz de Deus acompanhem os dias de vocês e também os momentos, em nome do Senhor Jesus, amém. É isso.